Bom dia, boa tarde, boa noite, né, para aqueles que estão aí nos assistindo. Hoje estamos aqui com o nosso primeiro convidado especial, o professor Mauro Machado, treinador de goleiros, atualmente no México, né? O professor Mauro tem experiência na Liga Belga, na Liga da Bolívia, no Chile, no México e nos Emirados Árabes. O professor Mauro também tem as licenças da CBF Academy e também já trabalhou como instrutor da CBF Academy também nos cursos de preparação de goleiro. Então, professor Mauro, dispensa a apresentação pelo seu currículo, né? Já trabalhou com vários goleiros de alto nível, disputou várias competições internacionais. Também como ex-atleta profissional, teve a oportunidade de jogar jogos de Libertadores e Copa Sul-Americana. Então, só queria agradecer ao professor Mauro pela oportunidade, né? E pelo tempo dele para estar aqui batendo um papo com a gente aqui. E ele como nosso primeiro convidado aqui do Goleiro Total. E é nesse formato que a gente está fazendo aí de podcast para trazer um pouquinho de informação para vocês aí, né, do treinamento de goleiro, para todos os goleiros aí e treinadores de goleiro. E hoje estou aqui também com o professor Felipe, né, diretamente da República Dominicana. Estamos bem internacionais aqui, hein? México, Estados Unidos, República República Dominicana. Dominicana. Bacana. Primeiramente, agradecer, né, professor Mauro, pela disponibilidade do seu tempo, né, de estar aqui com a gente. Bater esse papo, trocando essa ideia, né? E nada melhor do que falar de uma coisa que a gente é apaixonado, né? Que é o treinamento, que são o desenvolvimento dos goleiros, né? Então, mais uma vez, professor Mauro, obrigado pela disponibilidade sua, ok? Eu que agradeço. Um prazer estar aqui com vocês, amigos de longa data, compartilhando essa mesma paixão aí, né, pela goleira, por ajudar os nossos goleiros a construir a melhor versão de cada um deles. Então, para mim é um prazer aqui. E ser o primeiro convidado, pô, fico lisonjeado. Muito bom, bacana. Então, para a gente poder começar, professor, gostaria de falar um pouco e explorar um pouco também desse conhecimento seu e como foi a sua adaptação, como foi esse desenvolvimento seu em diferentes culturas. Sim, a gente sabe que você jogou como goleiro também, porém, ademais, dando esse passo um pouco mais à frente, como treinador de goleiro, como foi essa interação, essa adaptação em diferentes culturas, tanto na América, na Europa, nos Emirados Árabes, como foi essa adaptação como treinador de goleiro a diferentes culturas? Primeiramente, eu acredito que é importante a gente entender de idiosincrasia, ou seja, cada liga, cada campeonato tem suas particularidades. Então, é diferente jogar na Bélgica, jogar nos Emirados, jogar no Chile, ou seja, cada país tem uma cultura diferente, mas com respeito mesmo às tradições e costumes. O mais diferente que eu tive, digamos assim, foi nos Emirados. 5 vezes por dia as mesquitas tocavam lá o Radan e tal. E aí, às vezes, na metade do treino, os caras param, se ajoelham, oram. Mesmo no intervalo de jogos, às vezes eles ficavam 10 minutos orando ali no intervalo, e nós cheios de instruções para dar. Eu, algumas coisas com os goleiros, Uhum. mas o corpo técnico inteiro tendo algumas informações para o time melhorar para o segundo tempo. E os caras ali, parece um transe, assim, sabe? Tu olha para os caras estão com a mirada assim, com o olhar perdido, digamos assim, concentrados na oração deles. Depois, na época do Ramadã, também é um problema, porque os caras só comem de noite, então fazer um treino ali durante o dia não dá. Tem que cuidar muito para não ter alguma lesão muscular aí nessas épocas. Os caras são totalmente diferentes de nós nesse sentido. Isso por falar lá, né, no mundo árabe. Mas depois aqui no México também tem outros tipos de culturas, como por exemplo a comida, o café da manhã dos caras, meu Deus, é uma quantidade enorme de variedades assim de comida, não é aquele café com leite normal ali, o pãozinho, um ovo de repente, tal, um ovo mexido e tal. Não, é muito tipo de comida. Então, quando a gente chegou, a gente queria mudar um pouco isso, mas a gente sentiu uma certa resistência do grupo, então Uhum. não foi muito bom ali, né? Essa interação, mas é aquilo, a gente tem que aprender a respeitar também o espaço dos caras,
tratar de convencer eles que de repente aquele desayuno ali, a primeira alimentação do dia, não é tão bacana comer tudo aquilo ali que eles comem, né? Que é muito mais importante uma fruta, um suco, tá bom, de repente um carboidrato, alguma coisa, né? Um pãozinho e tal, mas não aquela Uhum. misturança ali toda, aquela mistura toda ali de comida. E bom, para finalizar, lá na Bélgica, né? A gente também gostaria de frequentar uma igreja e tal. Eh, eu sou, a minha esposa é católica, né? Então, acompanho ela também. Uhum. Eu sou cristão e a gente gostaria de ir e tal, mas muitas vezes a gente ia e pô, tudo em alemão. A gente morava na fronteira com a Alemanha e na Bélgica tem isso. Cada fronteira fala o idioma do país ali que Próximo. faz a fronteira. Então, tem uma parte que é mais holandês, tem outra parte que é francês e nós vivíamos a 30 minutos da fronteira com a Alemanha, então tudo em alemão, a gente não entendia nada, nem na hora do amém, não sabia nem o que eles estavam falando, Aham. então tem isso tudo que acontece, né? Tu Bacana. acaba crescendo, né? Aprendendo essas outras culturas, tu passa a respeitar, né? Essas Uhum. costumes, mas eu acho que o mais importante é tu saber que existe um valor coletivo. E tu agora não é mais tu segue sendo brasileiro, mas agora tu é parte de um coletivo. Então, eu acho que o mais importante é a gente ser empático, a gente saber respeitar essas culturas e aproveitar para aprender também, né? Porque tu Tô- acaba crescendo com isso tudo, como eles diziam agora há pouco. Então, esse choque de culturas para nós foi muito bom e a gente espera ter outras oportunidades de seguir indo a outros lugares. Eu estive a ponto de ir para a China agora, infelizmente não fechou, mas eu gostaria de ter ido também, Bacana. totalmente diferente também, Claro. né? Uma cultura super fechada, um governo também já, uma Hum. monarquia e tal, totalmente diferente do que a gente vivenciou até agora. Mas estamos aí, esperando uma nova oportunidade. Mas o que eu posso compartilhar do que eu vivenciei até agora é mais ou menos isso aí. Muito bom. Show de bola. Você já, né, a gente já apresentou e você já mencionou aí nas diferentes culturas que você conseguiu já trabalhar nos últimos anos aí. A gente vem falando aqui nos episódios anteriores sobre o perfil dos goleiros, né? E eu e o Felipe, a gente vem estudando muitos goleiros aí, principalmente internacionais, né? Brasileiros e internacionais também. E a gente dividiu esses goleiros em três perfis diferentes, né? E você com a oportunidade que você teve de trabalhar em tantas ligas diferentes, com goleiros, acredito que vários goleiros também fora dessas ligas, né? Às vezes você está lá no México, mas trabalhando com um goleiro da Bolívia, um goleiro brasileiro e vice-versa. Você conseguiu identificar uma diferença no perfil em cada liga ou em cada país que você falou assim, ó, tá, quando eu voltar aqui para Bolívia, eu sei que esse vai ser o estilo de goleiro, o estilo de jogo que eu vou ter, né? Quando eu trabalhei no Chile, o goleiro chileno, ele, né, o local, vamos dizer assim, o goleiro local ele já tem mais esse perfil aqui, que seja técnico, que seja físico, ou até mesmo na parte tática ali da cultural da equipe ou da liga, né? Então, como você conseguiu identificar esses goleiros lá? Se você conseguiu, se teve como, né? Às vezes, talvez você trabalhou com três goleiros com três nacionalidades diferentes ali em algum clube, que pode ter acontecido, né? Mas aí, conta pra gente como que foi trabalhar com esses perfis de goleiros diferentes. Bom, primeiro, antes de chegar em qualquer um desses países aí que eu trabalhei, eu sempre fiz um mapeamento, primeiro da liga, para conhecer um pouco a liga, e também dos goleiros com quem eu ia trabalhar. E quando a gente conhece a liga, a gente acaba vendo que perfil de goleiro seria interessante para nós poder ter naquela liga, entendeu? Então, enfim, o trabalho é o mesmo, mas as qualidades que tu precisa ressaltar, às vezes, de algum goleiro ou trabalhar mais, vai de acordo com a liga. Tipo, na Bélgica, por exemplo, tinha muito jogo aéreo. E aí, tinham alguns africanos lá, atacantes, zagueiros, os caras de 1,99 m, 1,96 m, ou seja, os set pieces mesmo lá era algo muito, muito difícil Uhum. de trabalhar. Então,
Eu sabia que eu precisava goleiros que fossem arrojados para sair nessa bola, para encontrar um espaço na área que nós pudéssemos colocar de responsabilidade do goleiro. Hum, Então, quando a gente organizava um escanteio, vamos dizer, né? A gente botava dois homens no primeiro pau, porque as bolas rápidas chegam no primeiro pau em torno de um segundo e 10. Então é muito rápida. Não é um tempo que dá para o goleiro chegar nessa bola. Então nós tínhamos que defender bem esse primeiro pau, né? E aí o goleiro ficava responsável entre o primeiro pau e o homem do segundo pau, que a gente botava um francês. Ele não ficava nem no segundo pau, nem no meio da área, porque o meio da área que era a responsabilidade nossa. A gente botava entre o meio da goleira e o segundo pau. Então, esse cara tinha muita facilidade, era um francês, de atacar a bola quando ela vinha na frente, mas ele também conseguia ir na bola passada. Então, por isso que a gente botou esse cara ali. E aí o goleiro ficava responsável dessa área entre o homem do primeiro pau e o francês. Então, essa zona ali era nossa. Então, eu preparei praticamente o goleiro para defender aquele espaço ali. Ele, mais ou menos pela trajetória da bola, ele já sabia que a bola vinha naquele lugar e era dele. Então, foi algo que a gente acordou com o treinador, muito bom. porque no primeiro torneio, o primeiro campeonato que a gente jogou lá foi bastante difícil. A gente tinha um goleiro local que não saía muito nos cruzamentos, o Orto in the Wolf, mas com o tempo a gente foi desenvolvendo aquilo ali nele, e é até justamente as aulas que eu dei na CBF Academy foi justamente sobre a bola parada. Então, eu pude mostrar mais ou menos todo o trabalho que eu fui fazendo com ele, né? De ser mais agressivo, de ter muito contato antes de chegar na bola. E deu para ver o crescimento, assim, sabe, bacana, assim, do goleiro. Mas se eu for especificamente em cada uma das 11 nacionalidades diferentes com que eu tive a possibilidade de trabalhar, entre europeus, africanos, árabes, né, que são da Ásia, e os latinos, eu poderia dizer que, bom, né, não tem como o goleiro brasileiro, falando tecnicamente, não tem como comparar com outro, né, é o mais técnico, mais disparado mesmo, sabe? É muito bacana. Por aí pode falhar na tomada de decisão, que a tomada de decisão já é, eu acredito que a escola alemã está um passo à frente, digamos, inteligência tática muito, muito alta. Eu tive a possibilidade de trabalhar com o Himmelmann, que é um goleiro alemão, não era muito alto, mas sabia quando era dele para sair, e nos mano a mano, o cara Hum, muito, muito preciso, sabe? Sabia quando era dividido a bola, quando ele tinha que ir com a mão, sabia quando era para bloquear, sabia um bloqueio longo ou um bloqueio curto, então tinha isso aí muito desenvolvido, antecipava muitas situações, então defendia muito espaços que ele já tinha lido anteriormente que ocorresse o passe, entendeu? E acontecia de algumas vezes ele já está perfilado por exemplo, estavam nos atacando pelo lado direito de ataque, e o perfil normal é o cara mais ou menos estar de frente com a bola, né, com um pé mais adiante, mas ele já estava meio, sabe, meio frontal ou meio esperando já, como se fosse uma cruzamento. mudança de lado, um Uhum. passe no segundo pau, então ele já estava de frente para o cara que ele ia enfrentar na sequência da jogada, entendeu? Então, pô, muito bacana, sabe? Para mim foi de muito crescimento trabalhar com ele. Depois eu também trabalhei muitos anos com o Matias Itur, um goleiro argentino, está no Elche agora, da Espanha. Não tem como comparar também o goleiro argentino na bola aérea. Ele pode até errar, como algumas vezes acontece, o goleiro do Flamengo, né? Mas os caras estão muito predispostos a sair na bola, entendeu? Sair o cruzamento, os caras vão mesmo. Uhum. E algumas vezes eles não vão chegar. Mas eu prefiro um goleiro assim decidido do que aquele que duvida, aquele que vai e fica na metade do caminho ou aquele que já se posiciona para defender a meta sem nem pensar em defender o espaço. E o goleiro argentino também muito arrojado nos mano a mano, assim como o goleiro uruguaio também, muito arrojado no mano a mano, personalidade alta. É, Depois o mexicano, muito reativo, não é um goleiro muito proativo, não é um goleiro muito moderno, ainda é um goleiro reativo. Temos um grande exemplo aqui, por exemplo, com o Acevedo, é o goleiro do Santos Laguna.
Uhum. O cara faz duas, três, quatro defesas, sabe? Mas de repente ele já podia ter resolvido na primeira situação, sem dar o rebote. Então, pra galera que não entende muito, acha aquilo ali incrível. Pá, o cara reagiu três vezes seguida e tal. Uhum. Mas eu fico pensando, pô, ele já podia ter antecipado esse passe ali, porque foi de uma zona que, se ele tivesse um pouquinho fora da bissetriz, pensando que está defendendo a goleiro e o espaço, já podia ter resolvido a situação. Mas não, ele fica defendendo mais a meta, que é algo do goleiro mexicano também, próprio do Ochoa, né? Que é um goleiro muito mais defensivo, né? Baixo dos três paus do que sair para um cruzamento. E desculpa que a resposta se estendeu um pouco, Perfeito. mas eu tive essa felicidade de trabalhar com muitas nacionalidades. E para finalizar, dois comentários. Trabalhei também com africanos de Gana e de Cabo Verde. E, por exemplo, muito potentes, próprio do negro mesmo, né? E não por falar do negro, porque minha esposa é africana. Muito potentes, muita diferença. E é algo que está acontecendo hoje em dia com o futebol mexicano. Eles estão tendo confrontos com a Jamaica, por exemplo, com o Panamá, que eram times que eles sempre goleavam, Uhum. e agora os jogos de tu a tu, porque fisicamente os caras estão em outro patamar e tem muitos negros, e mesmo os Estados Unidos, entendeu? Os caras fisicamente estão muito superior. E aí já entra aquele tema da alimentação do mexicano, ou do preparo que não é o ideal. Então, acaba tu vendo por que que os caras, os rivais aqui da América Central e América do Norte, conseguiram equilibrar ou até superar, como no caso dos Estados Unidos, né? Que atropelou os caras. Agora, ultimamente, está muito difícil ganhar. E eu acho que isso aí vem tudo através de uma cultura, de uma idiosincrasia, coisa que a gente teve falando aqui antes. E o mais importante, graças a Deus, todos eles foram muito predispostos ao trabalho, todos esses goleiros, essas nacionalidades. Não tive problema com nenhum deles, e o treinador de goleiros brasileiros, o preparador de goleiros brasileiros, e para mim tem uma diferença entre um e outro, é, é muito trabalhador. Então, graças a Deus, todos eles compraram essa ideia de que não existem atalhos, de que a força do lobo está na manada, que está na matilha, quer dizer, na manada em espanhol, que o cara tem que trabalhar e cada um tem que buscar o seu espaço, né? Melhorar a sua versão. Mas isso aí é mais ou menos o que eu tenho para falar a respeito Para de- complementar aqui, professor, não, show de bola. Dessas 11 nacionalidades aí que você trabalhou, né? Perfis diferentes, nacionalidades diferentes. Teve algum goleiro que, em alguma equipe que você trabalhou, que sobressaiu aí? A gente falando hoje do goleiro mais moderno, que propõe mais o jogo, que consegue ter uma visão de jogo melhor ali né, no jogo com os pés. Teve algum goleiro ou em algum desses países que você trabalhou que brilhou seu olho e falou assim: cara, esse cara aqui tem um entendimento maior com o jogo com os pés, né? Você mencionou o goleiro alemão na questão de cobertura e posicionamento? Teve algum outro com a bola nos pés que você viu que não, esse goleiro aqui realmente está num nível acima ou consegue fazer passes que você ainda não tinha trabalhado com goleiros anteriormente? bom, sem sombra de dúvidas, nesse caso foi o Matias Vituro. Por isso que ele tá bom, é o segundo ou terceiro, é o terceiro time que ele tá na Espanha. A gente se conheceu na Bolívia. Ele foi meu primeiro goleiro. Então eu, quando estava com 38, já no meu último ano de carreira, que eu fechei quase com 39 ali, ele chegou para fazer teste no Clube Aurora, o último clube que eu joguei e o primeiro clube como eu já fiquei como preparador de goleiros que eles me convidaram. Então ele veio fazer o teste. E aí eu olhei, pô, perfil bom, 1,91 m, magrão, alto, rápido, tempo de bola muito bom para saída de gol, jogo com os pés, que não tinha nada a ver comigo, eu era muito mais um goleiro reativo, próprio um pouco da minha escola ou do tempo que eu fui goleiro, né? Então, me chamou a atenção. Aí, quando eles me convidaram para ser o treinador de goleiros, né, do clube lá e tal, aí chegou um goleiro argentino, Silva. Eu olhei e disse: "Pá, esse goleiro não pega uma bola no chão, o cara não consegue nem com a mão de cima pressionar a bola contra o chão. As bolas de chão são as mais fáceis, pô. Tem três apoios e tal." E aí os caras disseram: "Bah, esse goleiro aí não sei." Eu disse: "Olha, tinha que tentar trazer aquele argentino que veio fazer o teste aqui quando eu tava de goleiro ainda e tal. Matias Ituro." Aí fomos ver, ele tava no Douglas Haig, que é um time tipo terceira divisão da Argentina.
E aí ele veio, cara. E aí, pô, foi que nem a luva e a mão. A gente, até hoje, né, cara? A gente conversa seguido. Tipo, faz umas 3 semanas eles estavam jogando a Copa da Espanha e aí ele jogou contra o time do Eibar. E aí, nessa época lá do Aurora, a gente bateu um recorde mundial lá de pênaltis defendidos no mesmo campeonato. Tipo, a gente teve 8 pênaltis no campeonato, ele defendeu 7. E aí, isso porque eu estudava muito lá no futebol boliviano, no tempo do YouTube ainda, que eu pegava os caras, o que eu conhecia, eu joguei quase toda a minha carreira, né, no futebol boliviano. Então eu conhecia os caras. Então, se eu acertasse o lado e dissesse, "Ó, esse cara bate assim, se esse cara corre assim, ele bate ali. Se ele dá a paradinha, espera. É, se ele entra mais pro meio da bola, ele vai abrir o pé e tal. Vários detalhes ali que eu ia dando para ele, porque eu conhecia os caras. Se ele acertava o lado, esquece. Ele chegava, o cara muito envergadura, muito alto e tal. E aí ele acabou batendo esse recorde. Mas tu vê, há 3 semanas atrás ele me escreveu: pô, nós vamos jogar contra o Eibar. Dá uma olhada nos pênaltis aí, vê o que que tu vê aí. Se é a mesma coisa que eu vejo ainda e tal. Ah, estudei os caras ali e tal e dei meu parecer para ele. Aí no jogo 1-0, ele pensando que podia chegar nos pênaltis, porque ele mandou umas 7 opções. Estudei os caras, pá, falei com ele, pá. Pá, chegou minuto 80 e tantos, pá, pênalti. Aí eu disse, ah, não é possível. Eu disse, esse cara que nós tínhamos estudado, ele disse, ele vai abrir o pé, cara, não sei o que, ele vai botar no teu lado esquerdo, não sei o que e tal, mas tu tem que aguentar. E ela vem à minha altura, não abaixa tanto o teu centro de gravidade, que tal, 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 tu faz o passo negativo, vai chegar bem e tal. Bah, cara, o cara foi, pum, mas olha, no mesmo lugar, sabe? Ele ainda me dizia, né? Eu acho que é a mesma altura do primeiro pênalti que eu peguei na Bolívia aquela vez, não sei o que. É isso mesmo, o pênalti do Castilho. Isso aí, é essa bola, não sei o que e tal. Papai, ele foi certinho. Defendeu, cara. Nossa, sabe? Deu Uma uma alegria, né? alegria, assim, sabe, cara? Puta merda. E aí, desculpa o palavrão. E aí ele pegou e depois do jogo, cara, eu tava todo emocionado, todo feliz porque eles passaram, né? E aí ele me escreveu: esse pênalti é teu, eu te busquei na arquibancada, que não sei o quê, coisas que ele fazia comigo na Bolívia, no Chile e tal. E aí então Que bacana. foi muito fera, cara. Então, sem sombra de dúvida, eu falava do Matias, né? Foi o melhor goleiro que eu tive. Então, aquela parada do o passe filtrado, que o terceiro homem, que eu encontrar o homem livre no meio do campo, o Uhum. passe into, aqueles que são no nosso campo, o passe onto, que é para dar casquinha, ou de repente porque alguém escapou livre ali, ou o passe lá no espaço, ou atrair para buscar o espaço. Bah, isso aí tudo ele já fazia no Bolívar em 2017. E quando ele foi já para a Espanha, para a Turquia, ou voltou para o Chile, ele foi aprimorando cada vez mais, sabe? Então, lá no Chile eles comparavam ele com o Bravo. Pô, o Bravo, imagina o que que é o Bravo Ó, jogando com os pés, né? Jogou no Barcelona. Mas ele tá nesse nível aí, sabe? Incrível a precisão que ele tem, as transições que ele tem, tanto no saque de voleia quanto no jogo, de entender o jogo. Eu aprendi muito com ele nesse sentido. Porque eu trabalhava muito goleiro para defender a meta, para defender os espaços, mas essa outra parte que é muito importante hoje em dia nunca foi algo que eu, sabe? E uhum. mesmo os clubes que eu estive depois do Bolívar e da Católica sempre foram clubes de metade da tabela para baixo. O cara vai defender muito mais do que querer sair jogando e tal. Muito mais aqui no México, né? Que pega vários times grandes aí, não é fácil, a pressão alta e tal. Então é muito mais busca a bola longa e vão brigar pela segunda, sabe? Mas sem sombra de dúvidas, o melhor de todos com quem eu trabalhei foi o Matias Ituro. Se vocês tiver a possibilidade de ver algum vídeo dele, organização defensiva, perdão, organização ofensiva, circulando a bola, é incrível, muito preciso, O o Felipe melhor. Certeza, vamos buscar aí. Ah, vai busca aí que buscar tu ele aí não vai te no arrepender. Scout. É outro nível. Show de Muito bola. bom, perfeito. E é, é uma alegria quando o goleiro consegue replicar isso no campo, né? Ah, Parece a gente mesmo vivendo isso dentro do campo, né? verdade. É uma alegria assim que a gente nem sabe demonstrar, vem de dentro para fora, né? E muitas vezes a gente às vezes faz algum conselho para ele, sabe? Eu sempre vejo o goleiro primeiro como se fosse um quebra-cabeças. Então, tem algumas peças que a gente pode ajustar e ele vai ficar melhor.
Às vezes já vem toda uma vida defendendo de uma maneira, para falar na parte técnica. E a técnica não é só como pegar a bola, é como se deslocar para a bola, é como tu fazer um passo negativo, um positivo. Depois do split step, tu apoiar a perna correta, que é a perna contralateral, para fazer o empurre, porque essa perna contralateral é que desloca a tua massa corporal para o lado que vem a bola. Então, são tudo pequenos detalhes, mas que eu acho que quando tu trabalha neles, o goleiro acaba melhorando mais, acaba respondendo mais, acaba sendo um goleiro mais completo, para falar na parte técnica. Agora, na tática, muitas vezes tu quer fazer uma mudança no posicionamento dele, um posicionamento que ele está acostumado a fazer, que ele já fez toda a vida dele e não é tão fácil, mas no meu caso, eu fico criando alguns exercícios que ele tem que fazer algum certo de deslocamento e parar naquela zona que eu acredito que é a zona que ele vai defender mais o espaço Uhum. e a meta, no caso, né, para te dar um exemplo. Então, sem ele se dar conta, ele vai criando aquele hábito de se posicionar ali, entendeu? Pá, pá, faz uma coisa, pum, cai, levanta, pá, pum, se posiciona ali. Então, dessa maneira eu vou criando esse hábito, eu vou mudando o hábito que ele tinha por um hábito que eu acredito que vai ser melhor para ele, Perfeito. né? E aí ele acaba se posicionando depois sem se dar conta já no jogo, né? Porque para mudar um hábito é difícil, não é tão fácil. Taticamente ainda é mais complicado. Mas já quando depois ele começa a resolver as situações daquele posicionamento que nós pensávamos que seria o ideal para ele, ele começa a acreditar mais no cara. E daí ele diz: Pá, professor, tu viu? Eu estava mais fora ali naquela bola. Ele nem Exato. se deu conta que eu já estava trabalhando aquilo com ele faz tempo. E aí, eu cheguei naquele cruzamento. Eu disse: É por isso que eu te dizia, mas ó, tu viu o posicionamento? É aquele ali, tá, tá, tá. Então, quando ele tem essa recompensa de tudo aquilo que a gente foi tentando fazer para ele, e muitas vezes a gente acaba mostrando em vídeos para eles, porque também é uma maneira de trabalhar eles, Uhum. né, com determinados posicionamentos. Porque desculpa que eu me estendo muito, sabe? Mas eu trago muita coisa dentro da cabeça aqui para falar de poucos temas, mas que eu acredito que possam agregar os preparadores de Claro. goleiros que Total. estejam assistindo. Lá em 2019, eu inventei o tabuleiro Mauro Machado. Então, eu comecei a dividir o último terço do campo em zonas. Ah, daqui a zona é cruzamento diagonal, daqui é cruzamento lateral. Não é o mesmo posicionamento. Já Exato. na esquina da área grande ali é cruzamento curto. Depois tem a situação intermédia, interlateral, arco lateral, chute cruzado com o extremo de pé trocado, com o extremo do mesmo lado, é, a casinha, defender a casinha, que é onde acontecem situações de mano a mano. Então, de acordo com essas zonas, eu fui trabalhando com eles, entendeu? Com todos os goleiros eu faço a mesma coisa, desde lá de 2019. Só que quando eu comecei a criar lá, era um monte de zona e tal, tava meio confuso, mas eu já tinha a ideia de que Uhum. devia dividir por zonas. Hoje em dia, quase todo mundo, ou Sim. muitos preparadores estão fazendo isso, sobretudo na Europa. Mas foi algo que me nasceu lá na época do Covid, sabe? Que eu estava com tempo para estudar, estava dando algumas aulas online e tal. E aí eu aproveitei e acabei começando a criar isso aí. Hoje em dia já está bem desenvolvido, digamos assim, e todos os meus goleiros já conhecem essas zonas, né? E que situações podem passar naquela zona, qual o posicionamento, o perfil, a altura corporal, tudo pequenos detalhes. O timing do split step, coisas mínimas, mas que depois vão dar um resultado no todo, sabe? Vão fazer eles serem goleiros mais completos. Aqui no México, dos três goleiros que eu trouxe da segunda divisão, a gente vendeu dois, e o outro que nunca tinha se firmado na primeira divisão, nunca tinha ficado na primeira divisão, hoje é o goleiro titular do Querétaro. A gente vendeu um para o Tigres, Uhum. que agora está no América, que é o Tapia, e o Salim também foi lá para o Cholos, lá na fronteira. Então, a gente trouxe eles, eram uns caras que ninguém apostava pelos caras, mas a gente conseguiu ver o diamante ainda em bruto. Eu dizia: Bom. ah, esse cara aqui, e é algo que eu observo muito, é se tem perfil de um. Não adianta me trazer as grandes defesas, porque o meu vídeo mesmo era incrível. Eu vejo é os gols. Eu vejo onde eu digo: não, essa área aqui ele tem que melhorar. Aqui não tá legal. Aqui tá mal posicionado. Aqui a altura corporal tá muito abaixo, tem que estar um passo adiante, tem que estar um passo atrás, tem que se perfilar mais frontal.
porque essa bola pode vir de chapa. Vários detalhezinhos que a gente foi trabalhando neles e eles acabaram sendo goleiros mais completos. E o TAP a gente comprou em US$ 150 mil e vendemos em 5 milhões para o Tigres. Então, pô, é muito gratificante quando tu consegue encontrar eles ainda em bruto e poder ir lapidando pouco a pouco e trabalhando e trabalhando e trabalhando, e depois eles se tornem goleiros mais Principalmente. completos e possam mudar a vida deles, né? Porque já é outro nível, né? Financeiro. Pô, o cara fica muito feliz, né? Quando acontece isso. E no âmbito profissional, né, igual você falou, às vezes eles já ficam mais automatizados, ele leva um pouquinho mais de tempo, né, para poder ajustar alguns posicionamentos, algumas. Eu penso que parte técnica, pelo que eu tenho visto, fica um pouco mais difícil, mas a parte de tática posicional a gente consegue ainda ajustar, mas eu sempre falo que a gente pode querer, mas se eles não quiserem também fica quase impossível, né? Então, quando a gente consegue. Trazer, né, o goleiro para a gente, que ele entende, trazendo tudo isso que você falou e trazendo referências para ele, então ajuda muito a eles terem o sucesso que eles, né, tiveram aí, igual você falou. Outra coisinha que sucede também é que o goleiro que está jogando é que tem mais possibilidade de desenvolver mais, mas esses três aí acabaram jogando comigo, né? Ou compartindo, os dois estavam tão bem que os treinadores decidiam, não, 2 jogos para um, 2 jogos para o outro. Então isso aí era muito bom para mim, porque Uhum. a gente ia vendo a melhora deles, a gente ia fazendo os vídeos também de cada jogo, dos treinos e tal, dizendo é, em espanhol é dime lo que ves, diz para mim o que tu vê. Então eu boto o vídeo e digo, ó, o que tu tá vendo aí, tal, tal. Então, muitas vezes eles me davam a opinião deles e eu, como um ex-goleiro, tinha a minha opinião, né? Mas eu tenho que escutar deles, eles que estão defendendo, eles que tomaram aquela decisão ali, por que tomaram aquela decisão? Então, por que não saiu? Por que saiu? Então é importante isso também, a gente respeitar esse lugar. A gente é que está em função deles, não ao contrário. E saber escutar e saber também quando opinar, o que opinar. Por isso é importante o cara estudar muito, né? Porque se tu vai opinar alguma coisa que tu não domina muito, aí tu fica meio num Hum. mato sem cachorro ali, sabe? Tu fica meio que. E o goleiro é inteligente, o goleiro vai dizer: esse cara não sabe nada, o que quer me falar de split step, passo negativo? E tu tem que estar bem consciente, bem estudado de tudo aquilo que tu quer propor aos teus goleiros, porque tu realmente acredita que eles vão melhorar a versão deles fazendo aquilo ali que estudou realmente, né? E está preparado para ter as ferramentas e agregar a ele. Perfeito. Muito bom, professor Mauro. Pegando essa deixa aí também, você comentando dessa parte de estudos e tal, a gente gostaria de saber essa interação sua com o staff, com a comissão técnica, né? Qual dos treinadores que você já trabalhou que teve essa melhor conexão, que encaixou a sua ideia com a ideia do treinador e você passou além de ser, entre aspas, né, um treinador de goleiros, e não como um assistente, alguém mais junto assim com todo o corpo técnico também da equipe. Bom, sem dúvidas com o Benhat, né, um espanhol com quem eu trabalhei 7 anos, foi com quem eu tinha mais liberdade, mais que a minha opinião, digamos, era mais respeitada. Quando tu é parte de um staff, aí já tem muito mais conexões, né, entre o staff, porque vai para todo lugar junto, né? E quando tu é parte do clube, como eu estive agora nos últimos 4 anos aqui no México, porque foi aqui no México que eu saí do staff do Benhat. Então, primeiro eles têm um certo receio. Chega um staff, primeiro eles querem saber como é que tu és, tu não é o caguete lá do diretor, sabe? Então, quando eles entendem que tu tá ali para ajudar realmente eles, então eles começam a abrir um pouquinho mais o espaço para ti. Mas todos eles, num princípio, algumas vezes já não tive nem na sala do staff. Eu ficava numa sala à parte, até que depois eles vão conhecendo a gente. Eles, não, vem aqui conosco. O que que tu acha aqui na bola parada? Aí eu disse, ó, acho que na bola parada defensiva, esse cara que defende muito melhor o primeiro pau e tal, não sei o que e tal. Então a gente começa a ter mais, eles começam a ter um pouquinho mais de respeito, dizendo assim, ao teu espaço. Então, com o meu trabalho, graças a Deus, eu nunca tive nenhum problema. Todos eles respeitaram o meu trabalho.
Todos eles acreditaram em mim, graças a Deus. E, e para falar de treinadores, bom, eu mencionei o Benhat e eu estive outros que eram totalmente defensivo, então o time todo ali, sabe, no último terço encolhido ali. Uhum. E para esse tipo de situação, tu precisa trabalhar certas situações com o teu goleiro. É, que é um chute de meia distância, que não vai ter muito espaço entre linhas, vamos dizer assim, que vai ter vários cruzamentos, porque o time vai estar bem postado. As orientações com a tua linha defensiva é diferente. Eu já tive agora como último treinador um mexicano, Benjamin Mora, que era o que quase me levou lá para a China, que ele foi para lá agora. E ele já, o bloco dele era médio, então já ficava mais no meio. Então os meus treinos também já eram diferentes. O meu goleiro tinha que defender mais espaço. Então o posicionamento inicial dele, é, o perfil dele, o pé de arranque dele, essas coisas tivemos que ir tudo trabalhando, porque às vezes eles estavam assim, parado assim, porque diz, a bola tá lá do outro lado do campo. Mas o rival já fez uma expressão corporal, um body language, que Uhum. levantou o braço contrário, está dizendo que vai dar um passe em profundidade. Se ele já fez esse movimento corporal, é porque alguém aqui já fez um movimento na frente para receber essa bola no espaço, então ele não pode estar desligado no jogo, ele tem que estar atento. Porque quanto a linha defensiva mais alta, a gente tem que defender mais espaço. E nessas saídas fora da área, tu tem que ser cirúrgico, porque se tu chega um segundo atrasado, se tu erra o tempo, tu faz uma falta, sendo o último homem, expulsão. Chega atrasado, mesmo dentro da tua área, pênalti. Então, é, é algo bem difícil de trabalhar com os goleiros, não é algo tão fácil. Eu tinha os goleiros, como o caso do Alisson, ele era totalmente defensivo. Toda a vida jogou em time pequeno, então todo mundo pertinho dele, ele se sentia muito mais seguro. Quando trocou o treinador e chegou esse, o Benjamin, então, pá, convenceu o cara que ele tem que defender mais espaço, que ele tem que ficar mais agressivo também para sair na bola aérea, porque o cara é 1,90 m, forte pra caramba. Não saía do gol. Puta. Então, é mais ou menos um torneio e meio. Foi o que me. Os torneios são curtos aqui, né? No México, são de 4 meses e meio, 5 no máximo. Convencer o cara, mudar a versão do cara, fazer ele ser muito mais proativo do que reativo. Custou bastante, mas pá, foi muito gratificante que nesses últimos dois campeonatos aí, porra, nunca defendeu tanto espaço, sabe? Pá, então. Foi bem bacana ver o crescimento que ele teve aí nesse tempo juntos. E tá ali, eu já fui embora do Querétaro, ele continua sendo o goleiro titular, mesmo que trocou o treinador, mesmo que trocou o preparador de goleiros. E eu fico contente, porque nesse primeiro campeonato ele ainda vai levar as coisas que ele Essa trabalhava ideia. comigo. A minha versão, a versão que a gente construiu juntos. Já para o seguinte campeonato, eu acredito que o outro treinador deve também ter as ideias deles, as mudanças que ele vai propor para ele. Então aí vai ser diferente. Mas esses aí, também eu trabalhei com muitos treinadores argentinos, porque vocês que estão fora do Brasil já perceberam isso. É cheio de treinador argentino em toda a América, é Sim. incrível a quantidade de cara. Então, eu, como brasileiro, vou perdendo espaço, porque eles acabam trazendo as pessoas de confiança dele, entendeu? Então, eu nunca tive um argentino que quis me levar para outro clube. Ou, agora que eu mandei currículos para alguns, os caras muitas vezes nem respondem. Aí, daqui a pouco, passa 2 semanas, chega um treinador de goleiros argentino. Então, eles confiam muito mais no potencial dos preparadores deles, Uhum. sendo que nós, brasileiros, somos muito Sim. melhores. Com todo o É, respeito. você já destrinchou aí muito, né, as variações, né, táticas aí do goleiro, né? O goleiro que vai proteger mais a área, o goleiro tem que proteger mais o espaço, o goleiro tem que proteger mais o espaço aéreo. Então, com essa mudança toda do jogo, do perfil do goleiro nos últimos anos aí, como que você vê aí as obrigações, né, que mudaram do treinador de goleiro hoje? Então, assim, tem muito treinador de goleiro hoje que já é responsável por bola parada, tem muito treinador de goleiro hoje que tem responsabilidade de trabalhar aí a linha de quatro, né, em algumas comissões. Então, como que você vê aí o treinador, a função do treinador de goleiro aí atualmente no mercado, né? O que que mudou? Se mudou muito aí para você também, né, nos países que você foi? Como que você vê essa mudança aí na profissão de goleiro? Do treinador de goleiro na profissão de goleiro? Particularmente, assim, eu vejo que
ainda existe alguns preparadores que são, não, preparadores não, alguns treinadores que são chutador de bola. Os caras chutam bem, pô, boto lá na asa, boto certinho, bate com as duas e tal, mas eu não vejo eles ainda como um preparador. Para mim, o preparador realmente prepara o goleiro. Por exemplo, a gente tem uma semana que a gente vai jogar contra o América domingo. Então, a gente estuda o América, a gente sabe como eles pressionam, com quantos eles pressionam, quantos vão ter na pressão do nosso lado do campo, se eles vão estar mano a mano lá atrás. Isso para falar nessa primeira fase aí na pressão rival. Depois, como eles chegam tocando, com quantas pessoas eles entram na área, quem chuta de fora, quem chega de surpresa, qual dos volantes se desprende para chegarem no ponto do pênalti para o passe atrás, o back pass. As paredes que eles fazem, as situações e tal. Então a gente estuda tudo isso. Então a gente prepara o goleiro para aquilo que a gente acredita que vai passar no fim de semana. Pode ser totalmente diferente, pode que os caras tenham um cara expulso e mude totalmente o jogo, e a gente passe a ter a posse de bola, e a gente é que vai atacar os caras. Qualquer situação pode passar, mas hoje em dia, o goleiro chegar para o jogo sem mais ou menos ter ideia do que pode proporcionar a ele o time rival, para mim já é algo que no mundo moderno, né, profissional, e com todas as ferramentas que a gente tem hoje em dia, com o Ice Scouts, com o Hudl, com o Instant Scout, todas essas informações que a gente consegue ver do time rival e mesmo seguindo os jogos aí, que eu gosto de ver muito futebol, a gente prepara o goleiro para aquilo aí que vai acontecer, entendeu? Eu acho que é bem importante, porque o treinador é aquele que sabe chutar a bola, e temos vários assim, mas o preparador é o cara que já entra em outras áreas que hoje em dia é bem importante para o goleiro. É um cara que já sabe planificar bem a semana, sabe o dia de fazer a potência, sabe o dia que pode trabalhar a bola aérea, que é muito importante hoje em dia. Conhece o rival, sabe que tipo de cruzamento ele vai fazer. Controla bem os volumes, porque muitas vezes o treinador diz para ti, ó, Mauro, tu vai ter 30 minutos. Tá bom. Aí, pô, 35 minutos já tô no meu relógio. Pô, 45 minutos. 50 minutos o cara chama meus goleiros. Passou 20 minutos do meu volume. Entendeu? E é algo bem comum, que vocês devem conviver com isso também. Ou também dizer que, ó, vai ter 30 e com 15 minutos, Mauro, É. os goleiros. Aí eu penso, vou fazer um complementinho no final. Mas não, depois do trabalho deles, que ele dizia que ia ser de 1h15, foi de 1h30. Então, aqueles minutos lá que eu perdi, tá bom. Não vou me passar também no volume, que é algo importante. O goleiro chegar com a perninha fresca para o jogo. Então, por falar dessas duas situações, a planificação da semana, o volume, a parte da fisiologia e tal. Outra coisa, psicologia, muito importante. Todo goleiro tem um diálogo interno. Então, tu saber que existe isso, eu mesmo sofria muito com isso, e ninguém me falava que existiam algumas ferramentas, que existia alguma coisa que eu pudesse fazer para tomar o controle mesmo da situação novamente depois de uma falha que com a própria respiração, sabe, pequenos detalhes. Por isso que eu vou tanto nessa tecla do detalhe. Porque no pequeno detalhe está a grande diferença. Mas nem todo mundo conhece esses detalhes, nem todo mundo traz essas informações. Por isso é importante o cara fazer congressos, fazer cursos, entrar nesse, escutar o que os caras estão falando nessas lives aqui, como nós estamos fazendo. Saber da bola parada, é, entender um pouquinho ali defensivamente, qual dos volantes tem que entrar para defender uma bola aérea, saber que na área é mano a mano, tem que colar no cara, é, a comunicação que o goleiro tem que ter com a linha defensiva ou com o meio-campo, as situações de quando atrair para jogar longe, onde está o homem livre. Eu acho que tudo isso aí, hoje em dia, o cara pode estudar. Entender os sistemas de jogos também, né, que é importante. E algo que ultimamente eu tenho trabalhado muito é o tema da visão. Saber que existe um olho diretor, um olho periférico, o quiet eye, que é o olho quieto no momento do chute, do cruzamento, do lançamento, para tu ajustar certinho o time do split step. Saber desses passos que a gente comentou aqui no princípio, passo negativo, positivo, varrido, passada lateral, passada cruzada. Aí já entramos já no equilíbrio, que pode ser dinâmico ou estático.
a perna contralateral, a perna ipsilateral, é um sem fim de detalhes. E se tu te predispõe realmente a estudar todos eles para que futuramente possa utilizá-los como ferramenta, depende de cada um, entendeu? Então, eu acredito que o preparador de goleiros hoje tem que ser um cara muito preparado realmente. Tem que estudar muito. Tem que realmente dominar todas essas áreas aí. Tem outras que eu nem comentei, mas que é importante hoje em dia para que não chegue um outro que tenha essas informações possa tirar o teu espaço. Eu já estou com 50 anos, eu espero trabalhar ainda por um bom tempo, ainda estou com o chutezinho forte e estou tentando cada vez estudar cada vez mais e poder ter mais ferramentas ainda para ajudar os meus dirigidos, né, os meus guapos. Isso aí. Muito bom, professor. Pegando um gancho dentro disso que você estava falando, da parte psicológica e tudo, né? É, Gostaria de saber, assim, sua interação com os goleiros e para você poder trazer o goleiro para você e poder trabalhar com ele como e conhecendo um pouco da personalidade dele, sim, e pegando essa sua ideia e fazendo que seja a ideia dele também, como você trabalha um goleiro que tem uma personalidade um pouco mais forte? E como você faz que ele tenha essa abertura com você e também abraça essa mesma ideia sua? Ah, bom, Ficou primeiro claro? quando eu. Sim, sim. Primeiro, quando eu faço o mapeio deles, então eu faço um vídeo de cada um, individual. Sendo um, dois, três, quatro, para mim não existe sair do número. Uhum. Para mim todos são iguais, todos têm um sonho de jogar, é claro. E a gente é essa ponte entre o sonho e a meta, né? De chegar ali naquele dia, de estar preparado. Então, quando eu chego com esse vídeo deles, primeiro, muitas vezes é uma surpresa para eles. Sabe, tipo, professor, por exemplo, com o Vicones, um goleiro uruguaio, 38 anos, que eu peguei lá no Mazatlán, assim que eu cheguei no México. Cara muito trabalhador, próprio do futebol, do jogador uruguaio, todos são assim, eu acredito. Uhum. Porque tu não pode ter uma seleção como eles têm com 3 milhões de habitantes. É. Então, de brigar títulos, de ser campeões mundiais e tal. Tantos títulos da Copa América. Então, então os caras são muito trabalhadores, sabe? São muito olho no olho, muito sincero. Então, quando eu cheguei com esse vídeo para ele, eles se surpreenderam. Disse, professor, nunca em toda a minha carreira tinham feito um vídeo para mim. E não é um vídeo bacana de ver, porque eu estou mostrando no vídeo o que eu acredito que ele tem que melhorar. Tipo, posicionamento inicial para um chute de fora da área, ele está na linha da área pequena. Eu disse, tu tá com um posicionamento muito alto. Tem que estar mais profundo. Porque tu fica levando esses gols aí por cobertura. Um chute de 35 metros. Isso não existe. Vai jogar contra os times que jogam na altura aqui na cidade do México, em Pachuca, em Puebla. Os caras chutam de fora direto. E eu que tive isso aí toda na minha carreira, jogando na altura da Bolívia. Os caras chutavam até do meio do campo, quando saía o jogo, quando começava o jogo, os caras chutavam em gol. É, entendo que quanto mais profundo eu tenho mais possibilidade de me deslocar e de fazer leitura de trajetória. Então, por que vai estar tão alto? Então, acho que tem que estar um pouquinho mais atrás aqui, olha, mais profundo, quase na linha. A linha. Agora, se o cara já está na linha da área grande e o cara vai te dar de peito de pé, né? De empenho, como eles falam aqui, aí tu pode dar uns dois passos para diante, porque esse chute vem muito mais forte. Tu não vai ter tempo de reação para fazer um deslocamento. Tu vai ter que ir de onde tu tá direto para a bola, com passo positivo ou negativo. Esquece. Fazer um deslocamento não vai dar tempo. Agora, se o cara vai de chapa, de fora da área, o cara vai bater um chute mais colocado, fica mais atrás, porque tu vai ter um tempinho mais para um equilíbrio dinâmico, uma passadinha lateral, uma passada cruzada, sei lá, entendeu? Até para defender tanto a meta quanto o espaço, Hum. que é onde a gente utiliza um pouquinho mais é, o equilíbrio dinâmico, né? As passadinhas lateral, cruzada, enfim. Então, eu já ganhava o respeito dos caras aí, quando eu trazia esse vídeo. E às vezes eu vinha com essas ideias novas. Não, nós vamos trabalhar o passo negativo. Muitos deles, passo negativo. Ah, hoje nós vamos trabalhar a situação intermédia. Situação intermédia. Então, primeiro os caras ficavam meio naquelas. Uhum. Mas depois, quando eles viam o treino
e eu mando vídeo todos os dias para eles, e eu dizia, tu viu o posicionamento ali, pô, bacana e tal. Aquela ali é a situação intermédia. E aí, depois do primeiro campeonato, os caras já falavam comigo só, bah, professor, tu viu? Eu fiz um passo negativo Muito bom. e era para um passo positivo, a bola estava muito longe. Ou então, pá, tu viu? Eu meti o varrido naquele chute de ângulo fechado, mas era um passo negativo. Puta, não sei o que. Então, a conversa deles já é essa. Pá, tu viu na goleira lateral, eu fui certinho. Tu viu que eu saí e já bloqueei ele ali na hora, não sei o quê. É que ela veio um pouquinho mais aberta, eu não chegava nela se eu fosse na zona mista. E assim eu tenho cada zona distribuída ali na área, né? E cada situação que pode acontecer em cada uma das zonas. E a gente trabalha todas elas, primeiro de maneira analítica e depois já em uma situação aberta. Ó, agora é o que acontecer. Tu decide aí. Então, eu penso é isso, que a gente vai convencendo eles de acordo ao trabalho, que muitas vezes tu tá morto ali, os caras, "Ó, professor, pode chutar umas boletas fora da área, vambora. Já tô mortinho, né, cara? Já tô, pá, o adutor doendo. Eu disse, não, eu vou dar de peito de pé, ou então vou dar sobrepique, eu vou dar outro tipo de batida que eu não vou carregar o meu adutor, entendeu? Então eu tô sempre predisposto a ajudar eles. E, e é isso. Depois, quando eles começam a ver a recompensa, que a gente trabalhou tanto naquela situação, que a gente trabalhou tanto naquela parte analítica ali, Uhum. que eles começam a acreditar no cara. Muito E bom. aí só vai, graças a Deus, aí só vai pra frente. Daí, se o cara diz, ó, te atira de cabeça ali na trave que tu vai defender essa bola, o cara nem duvida. Daqui a pouco tá com um ovo na cabeça lá. Perfeito. Mas é isso. Mas eu falei de muitas situações, mas eu também gosto de falar do mano a mano. Muitas vezes os caras giram todo o trem superior ali com medo de levar a bolada. Azar, meu, tem que treinar mesmo. Eu comecei primeiro com bolinhas de esponja, né? O cara, né? Pô, vim de cara, vim de cara. Porque muitas vezes no girar do tronco é onde a bola passa. E é o espaço que a gente defende mais espaço, que é o tronco, né? A gente divide o corpo em cinco partes: o tronco, um braço, o outro, né? Ou a perna e a outra. Saber atacar com a perna correta. Se me chuta com a direita é abrir para o lado esquerdo. Se me chuta com a esquerda é abrir para o lado direito. Esses detalhes aí, muitos deles não sabem. E nem todos eu consigo mudar, mas eu tento fazer com que eles façam corretamente. Eu vou tentando criar o hábito. E é algo que eu trabalho toda semana com eles. Bah, toda hora. Ó, Muito hoje bom. vamos no mano a mano. Putz, os caras às vezes nem gostam muito, mas vem com tudo. Eu disse, eu tive falando muito com o Iñaki Canha, Uhum. treinador do Raia lá no Arsenal. E, pô, eu vejo o jogo do Raia e eu fico apaixonado, cara. Sacanagem porque esse cara tá pegando. E tu vê, não é um goleiro alto, pro perfil do goleiro Não, brasileiro, nem ia jogar no Brasil, exato. mas um goleiro super completo. E eu pego outros exemplos, assim, com essa mesma altura, como o Keylor Navas, como o Sommer, porra, goleiros de alto nível que de repente no nosso país não teriam espaço. E são top a nível mundial, que estão entre os 10, entendeu? E são goleiros taticamente muito inteligentes. E esse Rai aí é o que se destaca nesse momento para mim. Hum. E por isso que eu tive uma live com o Inhaque Canha, que ele estava dando uma aula, depois eu peguei o contato, escrevi para ele, pá, o cara me deu uma abertura, pá. Aí eu vou dentro deles, né? Que nem eu fui em algum momento com o Luiz Llopes, com o John Páscoa, com vários treinadores assim europeus, sobretudo espanhóis, que eu tive muita abertura, graças a Deus, aí eu consigo trocar várias ideias com os caras e eu fui melhorando a minha versão, Uhum. aprendendo deles. E aí ele me dizia, não, é que hoje em dia o goleiro quer bloquear chutes de 6 metros de distância, e é verdade. Ah, o bloqueio é nos 3 metros ali e menos. Não dá para estar muito longe. Tá, estando muito longe, tu reage. Então, teu posicionamento inicial é um posicionamento basal, ó, agachadinho, ponta do pé e tal, normal. Mas já na situação do mano a mano, eu vejo ele decidir muito bem. Assim como o Alisson. Ah, o Alisson Uhum. bota o corpo todo do lado do pé que tá batendo. Então, ele defende muitas situações. Então, Passa ali, né? a gente vê esses exemplos aí e tenta ir copiando, né, para poder ajudar cada vez mais os nossos goleiros. Perfeito. Não, pegando um gancho aí, já que você falou que, né, prepara esses vídeos aí quando eles fazem a contratação dos goleiros, né, no clube que você trabalhou, já tenta
passar um pouquinho da sua experiência no quesito. Teve algum goleiro que já veio contratado, ó, Mauro, esse aqui é o goleiro número um, esse aqui vai ser o dois, esse aqui vai ser o três, ou já teve algumas ocasiões que assim, não tinha um goleiro titular definido, como que você gerencia o grupo, né? Você já falou aí que não importa o número de goleiros, você dá o mesmo tratamento, já deu uma deixa aí, mas como que em algumas dessas ocasiões, por exemplo, às vezes esse goleiro veio como um, e aí o segundo goleiro que já estava com você lá acabou virando o camisa um, né? Como que você gerencia ali a parte psicológica, a minutagem, igual você já falou aí na questão de que os dois goleiros estavam tão bem que era dois jogos para cada um. Então, assim, como que você, na sua experiência em vários clubes aí com vários goleiros, conta pra gente algumas das situações que aconteceram aí com goleiros que já vieram como número um, como que você gerencia o número dois, o número três, até o número quatro ali. Primeiro, o tratamento que eu tenho com eles é todos iguais. Se o número um, que está de titular naquele momento ali, faz um tipo de exercício, todos os quatro ou cinco, a quantidade que for, vai fazer também. Nem que eu fique lá depois com os últimos dois que não conseguiram fazer porque não deu tempo. Eu não gosto muito de trabalhar, tipo, enquanto alguns goleiros estão treinando com o grupo, né? O trabalho global, eu tá à parte com os outros goleiros. Eu não curto muito isso. Eu prefiro então começar antes, fazer o meu trabalho, mas depois eu estar ali e eles ir alternando, porque ali eu consigo ver muitas situações. Hum. E eu não gosto de ficar atrás da goleira gritando, vai para lá, vem para aqui, faz isso, faz aquilo. Não, eu acho que o goleiro tem que ter autonomia. Aí depois do treino a gente conversa individualmente com cada um e dizer, tu viu aquela situação ali, eu vou buscar o vídeo para ti e tal do treino ali. Ó, tu tava muito alto ali, ó. Olha o teu posicionamento inicial, por isso tu não chegou a tempo, não sei o que e tal. Então, o tratamento é igual para todos, como eu dizia. Já aconteceu, tipo, no Mazatlán, eu chegar e o Vicones era o número um disparado, sabe? Mesmo porque financeiramente o salário dele era, eu acho que era umas 8 vezes mais do que o número dois. Então, isso aí às vezes é um gelo pro cara quebrar, não é fácil, sabe? Tu tirar um cara que ganha tão bem, que o clube tem ele como um status muito alto, e aconteceu lá, por exemplo, que o Dani Gutierrez, que era o segundo, já tava na frente dele. E depois do primeiro campeonato eu dizia, o Dani tá pronto. Os caras, não, mas o Nico, que o Nico, que no Abate se o Dani entrar, ele não vai sair mais. Vai, foi um problema, né? Porque o Dani, quando entrou, aí o que ele fez era para não sair mais. E agora ele foi vendido para o Puebla. Mas eu já tinha visto que ele tinha o perfil de um lá atrás. E o que era o terceiro, agora é o titular no Mazatlán, porque o Nico já se aposentou. Mas tu vê como a gente estava certa na escadinha. A gente sabia que o um estava bem, mas que o dois tinha condições e o terceiro estava no caminho também. Muito E bom. hoje em dia os outros dois são titulares. O Nico não está mais jogando. Mas graças a Deus a gente estava acertado ali na escadinha que tinha ali dos três. Uma coisa que eu sempre falo para eles é: vamos fazer a tua melhor versão. Tu tem que acreditar em mim. Se tu não acredita, bah. E alguma vez acontece que os caras ficam meio naquelas, tipo na Europa, o primeiro goleiro, primeiro não, o segundo que eu tive, o primeiro a gente vendeu pro Anderlecht, foi o Hendrick. Eu cheguei, a gente trabalhou só 2 meses, ele, pum, foi vendido. Grande goleiro. Goleiro de seleção, muito bom, assim, nível Matias Ituro, quase nível Matias Ituro. Ainda ontem estava falando com ele. Mandei um vídeo lá para ele dos primeiros treinos que a gente fez numa pré-temporada na Alemanha e tal. E aí a gente trouxe esse outro goleiro. Quando o Hendrick saiu, a gente trouxe o Ortwin de Wolf, que era um goleiro mais jovem, 22 anos, tinha sido seleção belga. Mas eu senti que tinha várias situações para trocar nele, para mudar ele, para fazer ele um goleiro mais completo. E eu necessitava que ele defendesse a bola aérea, ele não saía muito do gol e tal. Então, tipo, you don't believe in me. Eu falei pra ele, tu não acredita em mim, não sei o que e tal. Tu tem que acreditar em mim, porque eu tenho, I have the tools, eu tenho as ferramentas e tal. Eu tava recém aprendendo um pouco mais do inglês lá, né? Depois de ter aquela passagem na Ásia, lá no mundo árabe. E aí ele, não, não, eu acredito em ti. Tu don't believe in me, não sei o que e tal. E aí, quando ele começou a acreditar de verdade, pô, a gente conseguiu melhorar muito a versão dele, pum, vendido. Aí trouxemos o francês, não sei o quê, passou um tempinho vendido. Então eu tive
essa fortuna de trazer esses goleiros que muitas pessoas não acreditaram e vender. E muitas das vezes eles não chegavam como sendo titular, mas eles entravam na linha do trabalho, eles acreditavam em se preparar para o momento deles, de estar preparado para quando acontecer a situação. E aí, quando acontecia, os caras estavam prontos. E às vezes depois disso é que era o problema, porque daí o número um, bah, já ficava embirrado, já ficava meio brabinho. E aí manejar essas situações que eram mais difíceis para mim. Quando o número dois entrava muito bem. Uhum. E aí o um se sentia no direito de voltar após uma lesão ou após alguma situação e não voltava, porque o treinador decidia pelo outro. E aí nisso eu deixo isso bem claro. Eu disse, ó, eu trabalho todos por igual. A decisão é do treinador. Algumas vezes eles me perguntam, Mauro, quem tu acha que deve jogar? E aí eu olho para o rival para decidir. Eu disse, não, ó, esse goleiro vai fazer melhor contra esse rival. Naquele tema ali, dois campeonatos, que era dois jogos para cada um, pá, 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 eu ia olhando o rival. Eu disse, não, não, esse jogo aqui é bom pro TAP, porque o TAP é fera nos espaços. Esse outro jogo aqui, nós vamos estar mais defensivo. O Alisson é mais reativo, ele vai estar melhor nessa situação, porque nós vamos ter que vir para trás. Nós vamos jogar contra o Cruz Azul de visitante, não vai pensar que nós vamos botar o cara na goleira deles. Nós vamos defender perto da nossa goleira. Então varia, entendeu? Perfeito. Dependendo do rival. Mas graças a Deus eu acho que eu sempre consegui mais ou menos convencer os caras. E é com essa conversa aí. Ó, vamos fazer a tua melhor versão. Tu não tá jogando hoje, mas o momento que tu jogar, tu vai estar preparado. Mas para isso, nós vamos ter que comer a grama. E para mim aqui, ó, a força do lobo tá na manada. É todo mundo junto. Goleiros ajudam goleiros. Ou vocês vê os goleiros treinando lá com os caras. Não, nós estamos aqui no nosso cantinho, aqui, ó, trabalhando à parte, porque quando nós errar, esquece. Já não é um time, não é um coletivo. Aí é nós somos um esporte diferente. Porque os caras vão apontar, "Bah, a gente perdeu por causa do goleiro. Então a gente tem que estar junto, a gente tem que ser amigo, a gente tem que se apoiar. Hoje está jogando tudo nos representa. Mas amanhã vai estar outro. E ele vai nos representar. E a gente tem que apoiar o que está dentro. Muito bom. E se o que está no banco vê alguma coisa e pode dar um grito para ele, alguma ordem tática, alguma. Olho nessa situação, cuidado do cara aqui e tal. Faz isso aí. Porque vai ganhar o respeito do que está jogando. E aí, quando o que está jogando vai se sentir também nessa. Nem sempre uma obrigação, mas também vai querer apoiar o cara, entendeu? Então. Para mim, isso é bem importante, que o grupo entenda isso, que a força do lobo está na matilha, né? Falei manada agora há pouco. E graças a Deus todos eles respeitaram, né? Os companheiros e se ajudam muito entre eles. Ó, tu devia ter feito isso, ó, tu saiu naquela bola ali e tal. Mas no mano a mano, não querendo expor o cara, sabe? Na boa. Sobretudo o terceiro e o quarto, que são goleiros mais jovens, geralmente. Então, um e dois estão sempre aconselhando os caras. Porque eu pego no pé dos caras. Disse, ó, meu, se tu quer estar aqui no primeiro time, aqui tem que comer a grama. Não Né? adianta vir aí, a papapá, chegar nessa meia boca aí, já na elasticidade de fazer meio com sono. Não, não. E aí foi um problema para mim no mundo árabe, porque os caras chegavam de Ferrari, de Materazzi, de. Putz. E aí tu queria dizer para os caras, não, ó, vamos se encarnar aí e tal. Os caras ganhavam que nem jogador europeu, mas o nível era de expansão no México. Porra, foda. Mas faz parte, né? Muito bom, Maurão. Uma aula até agora, hein? Então, para os Não, eu treinadores de agradeço. goleiro, para Obrigado. os treinadores de goleiro que já tem um nível, que já estão começando, né? É muita coisa para poder anotar aqui. Eu estou anotando. Que bom. Uma última pergunta, Mauro, para não tomar mais seu tempo, sim. Capaz, é um prazer. Para todos os goleiros, ou todos os treinadores de goleiros também, qual o seu conselho assim que vai mais direcionado para o dia a dia, para o treinador de goleiro estar focado em determinada situação, ou até a nível pessoal também do treinador de goleiro, né? Para ele tá trabalhando e melhorando dele próprio, para logo passar pro goleiro dentro do campo e para o time também. Um conselho aí esse último conselho que você deixa aí. Vocês viram que há um pouco tempo atrás aqui eu falei, né, que eu sempre tive contatos com grandes preparadores de goleiros. Eu citei alguns espanhóis, mas eu falo com italianos, eu falo com alguns alemães também, em algum momento. Sempre o cara que para mim está no top, e o cara que está no top é quando o goleiro está muito, muito bem.
eu tenho interesse de estudar um pouquinho esse treinador de goleiros, de ver o que que ele está fazendo, que por que o goleiro dele está rendendo mais que os outros. E para mim isso é importante. Eu também posso citar aqui que eu falo cada semana com o Tafarel, que muitas vezes o Tafarel diz: "Ah, Mauro, esse trabalho aí eu vou fazer, não sei o quê." E depois eu vejo os caras na seleção fazendo alguns treinos de vídeos que eu mandei pro Tafarel. Pô, para mim é super bacana, super gratificante, cara. Era o meu ídolo. Mas eu tenho um contato com ele, ou falar com o Rogerião do Palmeiras, que para mim é um grande treinador de goleiros, ou falar com o Maia, que agora está no Santos, ou falar com o Carpes, que agora está no Corinthians. Graças a Deus eu tenho esses contatos aí que sempre me ajudaram a crescer. E o preparador de goleiro não é tão vanidoso quanto o treinador, sabe? Não é tão vaidoso. É um cara mais aberto, é um cara que, que a gente, sabendo como, a gente pode chegar a conversar com os caras, sabe? Então, eu acredito que é isso, a gente nunca deixa de aprender. Então, para mim é super importante eu estar sempre fazendo congressos, eu estar sempre fazendo é, vendo alguns congressos que já fizeram em anos passados, porque alguma coisa ali vai me agregar. Eu li todo um livro do John Páscoa e eu só aprendi essa parada aí de que o cara tem que bloquear com a perna contrária, atacar a perna contrária. Então, mas eu li todo o livro para aprender aquilo ali, todas as outras coisas mais ou menos eu já dominava. Mas sempre vai aparecer alguma coisa nova. Então, a gente tem essa possibilidade de estar sempre estudando. Tem uma página que se chama ACQ Coaching. É uma página italiana, que às vezes tem alguns congressos, algumas charlas ali. Eu aprendi muitas coisas do Ricardo Pereira, que é um português que teve no Dependendo do ah, Vale. Independente del Valle do Equador, agora está lá no Norwich. Uhum. Mas ele teve já em vários países também, então é um cara que eu tenho contato também. Então, quando ele dá alguma charla, alguma conversa, alguma live, alguma parada, eu quero estar dentro. É um cara que se atualiza sempre também. Então, eu acredito que o primeiro é isso, é o cara nunca deixar de estudar. Se tu quer ensinar, não pode deixar de querer aprender. Então, tem que estar sempre disposto a aprender e ir aprendendo cada vez mais os detalhes. Para mim, isso é fundamental. É tu dominar cada vez mais áreas que hoje em dia são parte da preparação de goleiros. E aí e fazer tudo com paixão, né, cara? Tu vê, eu tô falando aqui, eu chego a estar meio quase É. suando. Eu tô sem clube no momento. E isso para mim é muito difícil. Eu ficar longe da goleira, longe do dia a dia, porque eu tive 28 anos disso aí. É a primeira vez que eu tô. Bom, agora são 2 meses. Que eu tô sem clube 2 meses. Então, o que que aconteceu? Bah, já encontrei uma escolinha por aqui. Todo dia de tarde eu vou. Então, eu me mantenho Tá fisicamente, bom. a cabeça fica Uhum. Fresco. trabalhando, eu fico fazendo trabalhos, já é diferente para mim, porque eu tenho um grupo com 6 goleiros, outro com 7, ontem era só um. Então, eu tenho que ver alguns trabalhos em que todos vão estar trabalhando ao mesmo tempo. Não é fácil. Eu tive sempre só 3, 4, máximo 5, e aquilo ali eu consigo fazer sozinho, entendeu? Então. Vai me ajudando a melhorar a minha versão. E eu melhorando a minha versão, eu vou ter mais ferramentas, eu vou ajudar mais os meus goleiros. Então, para mim é isso aí, é fazer as coisas com paixão, se preparar sempre, dominar cada vez mais áreas. Sempre que tiver uma live, pum, te mete. Tenta conversar com alguém que para ti é um referente, né? Mas é mais ou menos isso aí, cara. Eu acho que. E com as redes sociais hoje fica mais fácil, né, de se conectar, né? Antigamente ficava mais difícil de ter o Pois contato com os é, treinadores que estão fora do país, né? é Então, importante também esse tema das redes sociais, tu saber o que realmente vai te servir, porque hoje em dia tu encontra muitas coisas ali, mas tu fica pensando, bah, ali, os caras estão copiando aquilo ali, mas não sabe nem por quê. Aí, tipo, eu tive não vou citar nomes aqui, mas tive um treinador de um dos maiores clubes aqui que disse para mim, eu comprei o Strobe Glass. Eu disse, que bacana e tal. E tu trabalhando, tá trabalhando de um olho de cada vez, tá ligado no olho diretor, o olho periférico. O cara nem sabia que existia um olho diretor e um olho periférico, entendeu? Então, e muitos não sabem. Não sei se vocês sabem, mas para mim trabalhar um ou outro é uma coisa. Ou dar funções de olho periférico ao olho diretor é um certo trabalho.
E se tu vai fazer ao contrário, é outro tipo de trabalho. Isso aí eu aprendi tudo com a Patrícia, que é uma especialista na visão portuguesa, que de repente vocês já viram algum material dela. Então é isso, tu em cada área tu tem que aprender com alguém que tu acredite, pai, esse cara vai me agregar. Vou buscar vídeos dele. Hum, Pô, quero ver essas situações que o Inhaque Canha está trabalhando no mano a mano. Por que que o Raia decide sempre bem? Entendeu? E foi através desse interesse que eu tive que eu acabei depois fazendo amizade com o cara, entendeu? Então, mandei até vídeo meu dizendo para ele, olha aqui, olha, eu tava jogando contra o Boca nessa final aqui, olha ali, eu fiz as decisões certas nos dois mano a mano que eu tive, um com o Tevez e o outro com o Barros Esqueloto. E eu nem era um goleiro proativo, eu não tinha nem ideia dessas situações que hoje em dia a gente trabalha, entendeu? uhum. Mas lá naquele momento eu decidi corretamente. Eu esperei o cara no ponto do pênalti, quando era um mano a mano frontal. Se o cara tá mais na frente, o cara vai te encarar e vai fazer o gol, vai estar todo aberto. Mas no ponto do pênalti, na encarada, de repente, tu pode reagir a um lado ou outro, ou ele mesmo pode ficar sem ângulo, entendeu? Então, são conselhos que eu dou hoje para meus goleiros que lá atrás eu decidi bem, mas eu nunca trabalhei essas situações. Entendeu? E eu mandei o vídeo para ele dizendo, realmente tu decidiu corretamente ali e tal. Tu reagiu com o pé. Nunca treinei para reagir com o pé. Mas eu fiz duas defesas em Copas internacionais com o pé. Contra a Liga de Quito, jogando em Quito, né? Na Casablanca. E essa aí na final contra o Boca lá. Incrível, eu nunca tinha nem trabalhado. Hoje em dia a gente trabalha, entendeu? Muito bom. Mas é isso, é ter paixão pelo que a gente faz e tentar sempre aprender mais. Eu continuo tentando aprender mais. Não sei se a minha experiência é grande ou pequena, mas eu acredito que eu sempre posso melhorar a minha versão. Perfeito. Ou foi muito tempo, né? Desculpa, gurizada. Não, Não, muito esquenta. bom, hein? Ó, uma Professor, aula de verdade. Eu que obrigado pela aula, agradeço. obrigado pelo seu tempo. Acredito que todos que vão tirar o tempo para assistir aí vai agregar muito para eles. Sucesso aí na caminhada. A gente, né, tá sempre em contato aí no WhatsApp ou no Instagram. Espero que você tenha gostado também do bate-papo aqui com a gente e que a gente possa trazer você aí mais vezes aí para apresentar coisas aí para os treinadores, para a gente estar sempre aprendendo. É sempre um prazer. Eu te Vamos fazer agradeço. vamos fazer umas com os vídeos, então. Isso Exato. Aí aí. eu mostro aqui o arsenal aqui, meu Deus, eu nem sei quantos mil vídeos eu tenho. Eu gravo todos os treinos, entendeu? Desde 2014, então eu tenho tudo guardado aí em várias TT aí Hum, tão carregadas. Mas eu estou preparando também um congresso que eu vou dar lá para o Chile, online, que vai ter um Master Goalkeeper e tal. E aí eu tô vendo todos esses vídeos antigos aí, porque eu quero mostrar como eu fui mudando a minha metodologia, né, com o tempo, assim, começou muito reativa, uhum. como a escola brasileira, técnica e tal, mas como eu fui Desenvolvendo. melhorando e certamente daqui a 2 anos eu vou ter uma versão melhor da que eu tenho agora. Eu acho que isso é importante. Aí eu fico vendo esses vídeos, e fico pensando, parece que eu volto lá naquele momento. Muito gratificante ter gravado tudo isso e ter visto onde cada goleiro foi crescendo e foi chegando assim durante todo esse tempo. Muito bom, Mauro. Te agradecer então pelo seu tempo, por essa aula maravilhosa, pela compartilhar a sua experiência também com a gente. Sim. E você, espectador que está aí conectado com a gente, pode deixar um comentário, pode deixar a sua opinião, alguma dúvida, alguma pergunta também. E mais uma vez, muito obrigado, Mauro, Fred. Um grande abraço a todos. Um abraço. Muito obrigado, e Deus abençoe vocês aí.